Mas essa é uma pergunta boa, porque o relacionamento tende a pagar mais, tá? Por quê? Porque você tem ali os clientes na sua mão. O gerente de relacionamento, um gerente de relacionamento alta renda, ele já é muito disputado pelo mercado quando ele tem ali uma boa base de clientes, ele tem aqueles clientes ali muito próximos. No private, isso é muito maior. Fala pessoal, começando o nosso nono episódio do Os Advisors Eu Me Banco e hoje o tema é Private Banking. Dentro do Private, vale mais a pena ser um banker ou ser um advisor? É uma pergunta que muita gente faz pra gente e nós vamos inclusive também trazer para vocês em detalhes a diferença entre ser um banker e ser um advisor. Muita gente não sabe, hein? E para esse bate-papo, tô com o Brunão. Fala, Brunão. Fala, Ronaldão. Mais uma vez, muito bom te Mais um receber aqui. episódio. Fala, Fabinho. Fala, Ronaldão. Assunto bom, assunto que tem sido bom. aí o assunto do momento pra gente, né? E hoje vamos trazer a verdade e de uma forma muito clara, porque muita gente realmente tem dúvida sobre passou do varejo, passou do alta renda, o que vem lá no private. Então a gente vai trazer hoje em detalhes. Lucão, tá por aí, Lucão? Tá chegando. Chegando? O Lucão é o cara dos bastidores que mais aparece aqui, hein, Lucão? Tá chegando. Tem muita pergunta pra gente hoje aí? Tá chegando. Já são 9 episódios, hein? Ó, o Lucão, Passa ontem rápido, você perdeu aqui, Passa viu, Fábio? O Bruno, ele tava com a gente e ele falou, cara, que ele quer dentro de 5 anos ser um cliente private. O Olha Lucão só. falou que... Se Deus quiser, vai ser menos. Apareci aqui. Tem muita pergunta pra vocês hoje, né? Então não vai ser nada sossegado. Pô, Por nenhum isso- dia de paz, hein? Por Fala isso aí, que o Lucão. Lucão tá interessado, ele quer saber quem que vai atender ele quando chegar no private. Ó, top, hein? Quer saber a diferença lá de com quem que ele fala. Isso aí. Ah, e a primeira pergunta vai ser pro Brunão, que senti falta dele no último episódio. E você falou de diferença e a primeira pergunta vai ser essa. Qual é a diferença do GR para o especialista em investimentos? Boa, perfeito. Antes, isso que você comentou, Ronaldão, da questão de... Nossa, as pessoas têm dificuldade de enxergar do varejo, essa escalada, as pessoas olham muitas vezes, tem uma visão muito fechada, muito tampada, né? Então, acho que esse episódio vai servir bastante para isso. Para você que está nos acompanhando agora e está no varejo hoje, ou até está fora do mercado financeiro e tem essa primeira dúvida, uma dúvida mais inicial, de qual a diferença de um gerente de relacionamento ou especialista em investimentos, vamos determinar da seguinte maneira. O gerente de relacionamento, o próprio nome já ajuda muito, ele tem uma carteira de clientes onde ele vai fazer todo o relacionamento desse cliente. Então, ele não vai lidar somente com investimentos. Se nós estivermos dentro do alta renda, o Personalité, o Select, ele não vai falar só sobre investimentos com o cliente, ele vai falar sobre o banking todo do cliente. Então, o cartão de crédito, toda a parte de crédito pessoal, toda a parte também de seguros, tudo que envolve o relacionamento do banco com o cliente. O especialista em investimentos, o nome também nos ajuda. É uma pessoa, um profissional, focado 100% na parte de investimentos. Então, muitas vezes, o gerente de relacionamento, ele tem esse contato com o especialista para essa montagem de portfólio. O gerente de relacionamento, ele não tem tempo de parar, sentar, montar um portfólio, ele não tem essa regulação para isso também, para fazer toda essa parte mais específica de investimentos. Então, ele delega para um especialista que possa fazer esse trabalho junto com o cliente. Essa é uma dúvida inicial e a pergunta final que o Lucão trouxe com relação ao banker ou advisor dentro do segmento private vai na mesma linha. Então, esse é um ponto bem inicial que você tem que guardar para a nossa última pergunta. Boa, Bacana. e com um complemento aí, quando você quer fazer esse movimento de gerente alta renda para banker, especialista de investimentos para o advisor, já tem que se portar antes. Então, você já tem que ser um gerente alta renda com cabeça de banker, um especialista de investimentos com cabeça de advisor. Porque a parte comportamental pesa muito, como que você enxerga lá na frente, como as pessoas te enxergam, como um gestor lá do private ele vai olhar para você. Então, você já tem que se portar antes. Esse que é o jogo. Porque quando você subir, você vai ser mensurado de outra forma. Fabião, quem Manda deve aí. ser mais técnico, o banker ou o advisor? Boa pergunta. Até porque muita gente acha que, vou para o private, eu tenho que ser muito técnico. Só vai o cara muito técnico. Não, o banker, ele é uma espécie de um gerente de relacionamento, né, do cliente. E ele, dentro da estrutura que ele está, ele tem ali o especialista de crédito, tem um especialista em investimentos, tem um especialista em wealth, tem um especialista que é esse cara que vai olhar patrimônio, ele tem um especialista internacional, ele tem um assistente. Então, ele tem uma série de pessoas que está com ele. Então, ele precisa, claro que ele precisa saber de investimentos, precisa saber bastante, inclusive, mas ele vai ter sempre o apoio de alguém.
Eu acho que esse ponto até é legal, que os gerentes de relacionamento que viraram bankers, eles sabiam muito bem investimentos, tá? Apesar de ter todo aquele histórico, ter todo aquele time junto com eles, eles sempre sabiam muito bem. O exemplo que eu gosto de trazer aqui é da própria Mariana Berton, inclusive falei com ela essa semana. Ela está como advisor lá no Morgan Stanley, em Miami. E eu lembro que a gente atendia em conjunto, eu e ela, eu como advisor e ela como a gerente de relacionamento, e eu ia só para complementar, aliás, só para validar praticamente, que ela já sabia de investimentos, já conversava muito bem com o cliente. Então, você que quer ser um gerente de relacionamento e ir para o private, você tem que manjar de investimentos. Apesar, a gente vê muita muleta, né? Porque todo mundo tem um especialista de investimentos, tem um time completo lá de especialista, ele se joga e fala, não, isso aqui tem um especialista, ele que fala. Não, você precisa entender muito bem. Baseado nisso, você precisa saber ter uma boa parte técnica, porém é claro e é lógico que o especialista em investimentos ou o advisor do private tem que saber muito mais, porque o cliente ele vai esperar, uma vez que eu estou atendendo um cliente lá, sou o banker dele, sou o gerente de relacionamento, vamos falar de investimentos, aí eu começo a falar, tem um portfólio tal, etc, isso aqui, e aí agora eu vou chamar o nosso especialista aqui para ele trazer a parte do banco, para trazer a recomendação, montar um portfólio juntamente comigo aqui, que te conheço muito bem. E aí ele fala, estou chamando o especialista. A hora que ele fala, estou chamando o especialista, olha a expectativa, vai lá em cima. Então, quando chama o especialista, o cliente espera que esse profissional saiba muito de investimentos. Então, esse profissional tem que estar ali vendo o Morning Call todos os dias, tem que entender muito de mercado, saber muito bem explicar ali os relatórios do banco, saber traduzir isso para o cliente de uma forma simples. Então, o especialista, o advisor, tem que ser o cara mais técnico de fato. Ele vai ter outras atribuições, é importante ele ter ali a inteligência emocional, cuidado comportamental, mas dele vai ser muito mais cobrada a parte técnica do que o banker que tem um relacionamento. Mas agora uma dúvida pessoal aqui. Qual dos dois pagam mais? Depende bastante. Mas essa é uma pergunta boa, porque o relacionamento tende a pagar mais. Tá? Por quê? Porque você tem ali os clientes na sua mão. O gerente de relacionamento, um gerente de relacionamento alta renda, ele já é muito disputado pelo mercado quando ele tem ali uma boa base de clientes, ele tem aqueles clientes ali muito próximos. No private, isso é muito maior. Em termos percentuais ali, se você perde um cliente no private, o efeito é muito maior do que no alta renda. Então, a gente vê movimentos, inclusive movimentos de sair 3, 4, 5 bankers de escritório de private para um escritório de agente autônomo de investimentos. E aí faz um estrago enorme. Então, esses profissionais, eles são muito bem remunerados pelo mercado, até porque o banco sabe que eles têm um relacionamento. Então, se eles não pagarem um bônus muito atrativo, eles saem. Então, eles tendem a ter um bônus mais atrativo, eles tendem a ter essa valorização do mercado. Então, o banker tende a ganhar mais. Na parte do advisor, quanto mais especialista, quanto mais ele ir subindo de cargo, quanto mais atribuições ele tiver, também ele tende a ter um bom retorno, uma boa rentabilidade também. Seja, agora eu vou cuidar de aspectos internacionais, seja, agora eu vou ser responsável pela área tal. Então, ele vai complementando ali a parte dele e aprendendo mais, trazendo mais conteúdo. E aí, quanto mais imprescindível, e isso vale para tudo, tem um advisor aqui que ele faz palestra, o pessoal ama muito ele, os gerentes de relacionamento, os bankers, né, chamam ele para tudo porque sabe que o cara é diferenciado, esse cara tende a ganhar muito mais também. Então, se a gente pegar uma média dos dois, o banker tende a ganhar mais. Só que os dois ganham muito bem. Essa que é a ideia. Quando você está no segmento private, a remuneração é muito maior, até porque é um segmento que gera muito valor, tem muito dinheiro envolvido. Muito bom. Boa. Brunão, agora vai para você. Cara, imagina que eu sou um especialista em investimentos e eu sinto que eu estou preparado para dar um passo a mais. É mais fácil eu querer ir pro banker ou ser um advisor? Legal. Se você já é um especialista em investimentos, o Fabião já falou bastante aqui, você está focado 100% na parte de investimentos. Você tem um contato com um gerente de relacionamento, esse gerente atende o cliente em todas as funções e chama você para dar o aval ali como especialista em investimentos para falar somente sobre esses assuntos, em cenários macroeconômicos, na montagem do portfólio como um todo. Então, você já está 100% dentro da parte de investimentos.
Agora, quando a gente vai para o private, de novo, nós temos o banker e temos o advisor. Então, o caminho mais simples para você seria, sim, o advisor, porque você já fala sobre investimentos, você já é o especialista. O advisor, ele é o especialista do private. Então, você seguiria na mesma função, basicamente, se tratando de estar 100% dentro da área de investimentos. E aí, o Fábio bem trouxe aqui. Quando você é especialista em investimentos, você tem todas essas atribuições, mas você pode ir se especializando cada vez mais. Então, pensa que você chamou o especialista em investimentos e ele sabe como um todo sobre investimentos. Agora, quando precisa falar sobre mercado norte-americano, ativos internacionais, cara, só tem como falar com o Fábio. Não tem outro advisor, não tem outro especialista. Ele é cada vez mais requisitado. Quando precisa falar de renda fixa, cara, não tem igual, é o Ronaldo. Tem que ser ele. Ele é especialista ou ele é advisor, mas de renda fixa é com esse cara. Então, sempre nesse sentido, para que você possa ir se destacando cada vez mais. Mas seguindo uma linha mais tranquila para que você possa trilhar essa carreira de especialista em investimentos para advisor, até porque as funções são bem páreas. Muito bom. E, Ronaldo, se eu tiver no Santander Select, é na mesma pegada que o Brunão falou, da diferença? Qual que é mais fácil eu chegar no advisor ou no banker? Então, Lucas, acho que tem muito da aspiração pessoal também, né? Tem pessoas que elas querem muito trabalhar com investimentos. Então, a pessoa que hoje ela está no Select, ela vê o AAA, que inclusive trabalha muito próximo a ela, eu vejo sentido ela considerar uma ida para o AAA. Ela pode... O Santander é um banco que tem ali algumas características bem interessantes, e uma delas é que ele permite um trânsito muito legal do colaborador por áreas internas. Então, ele é um banco bem aberto quanto a isso. A pessoa pode ser um AAA, ganhar musculatura e amanhã depois ela entrar no private como um advisor, um investor, ou ela pode também, de repente, desconsiderar essa posição do AAA, por mais que esteja aquecida, por mais que esteja próximo a ela, e trilhar um caminho de relacionamento para querer ser um private banker lá na frente. Os dois caminhos são caminhos que dá para ela trilhar. Vai muito das aspirações, até mesmo. Tem pessoas que hoje, dentro do próprio alta renda, do Select, ela pode projetar ser uma líder também, né? Uma terceira frente. Só que entre as duas, entre ser uma assessora AAA ou ser um private banker, vai muito das aspirações. Os dois caminhos são caminhos altamente factíveis. Fabião, eu estou num momento que eu me sinto preparado para dar esse passo a mais. Comercialmente, já sou uma pessoa sênior. Só que o meu inglês não é tão bom. Eu preciso do inglês para ser um private? Muito bom. Eu vou fazer um paralelo ali com o especialista que está buscando o CFP. Então, ele consegue ser especialista com o CEA, mas com o CFP ele tende a passar na frente de muita gente. É a mesma coisa quando eu falo de private. É necessário, por exemplo, ele ter o CFP. Não é necessário, então ele consegue entrar sem ter o inglês, mas se ele tiver o inglês, ele sai na frente de todo mundo. Então, faz nesse paralelo. E por quê? Porque ele tem acesso a um repertório muito maior, ele tem acesso a uma carreira internacional. Quando ele vem algum cliente ali, um gringo, ele que vai atender esse cliente, então ele tende a trazer mais clientes, ele tende a ter mais robustez ali no dia a dia dele. Então, não é necessário. Então, você consegue entrar no private, inclusive tem muitas pessoas que entram no private sem ter o inglês, assim como assessoria de investimentos, mas você fazendo inglês, estudando inglês, você sai na frente de todo mundo, ainda mais se você incluir um CFA. A régua está subindo cada vez mais para o private bank, então cada vez mais vai exigir que você tenha o inglês, assim como a assessoria está subindo. Olha, você quer crescer na assessoria, você quer se tornar um sênior, tem que ter o CFP. A mesma coisa ali, você quer ser um private ultra high, vai buscar o inglês. Tá? Acho que essa é importante. E eu só queria retomar a questão para ficar claro em relação à diferença do advisor e de um private banking, para ficar muito visual do porquê que um private banking ele tem luva e o advisor não tem. Vamos pegar essa sala aqui. A gente tem uma sala que cabe 100 pessoas aqui dentro. Tem duas funções. Um é lotar a sala de investidor milionário e a outra é você apresentar aqui. Você fazer a palestra aqui. Você contrata um private banker, para encher essa sala de milionários, ou seja, o desafio é muito maior. Pô, onde eu vou achar 100 milionários? E mais, eles têm que abrir a conta. Então, são 100 milionários que vão abrir a conta. Então, eu vou pagar muito mais.
E o outro desafio que é do advisor você não precisa trazer ninguém. O banker vai encher ali, só que você precisa vir aqui na frente e dar show. Que também é bem remunerado, também precisa de outros atributos. Só que é menos desafiador, no sentido de, preciso atrás de cliente a cliente. Então, por isso que um advisor, ele não costuma ter tanta luva. No private, ele até trabalha mais com luva. Mas um gerente de relacionamento, um private banker, ele vai ter uma luva grande, porque ele vai chegar com essa missão de encher essa sala aqui, de trazer muito cliente. Acho que assim fica bem visual. Muito bom. Ronaldão, eu tô fazendo check na minha lista para querer ser um private. Só que eu preciso saber como que é a rotina de um private. Como que é o dia a dia dele? Você fala do banker ou do advisor, investor? Dos dois. Não sei se Legal. desafio para você. Eu quero saber dos dois. Tá. Assim, o que eu vejo, Lucas, é que acho que hoje o relacionamento ele toma muito tempo, ele faz que a pessoa tenha que viver aquela atividade realmente de forma plena. Então, as pessoas que eu conheço, que atuaram, né, dentro da estrutura de private, como banker, em especial, elas vivem muito intensamente a vida do cliente. Até porque é um envolvimento que é bem diferente do relacionamento no alta renda, é bem diferente do relacionamento no varejo. Então, nem se fala... Na verdade, varejo não tem relacionamento, né, para falar a real. Então, no alta renda, você tem um relacionamento, mas um relacionamento com 400, 600 clientes, enquanto está falando uma realidade que você vai ter, de repente, 80, 100 clientes, e clientes que exigem muito mais proximidade, muito mais profundidade. Então, é muito comum você ver, inclusive, esse banker participar de eventos pessoais desse cliente, não apenas compromissos profissionais. Então, é um envolvimento muito mais profundo e que exige, né, que esse profissional seja muito disponível. Já na questão assim, da rotina, eu acho que é difícil até você trazer uma rotina que ele não tem rotina. Esse dia a dia é um dia a dia que ele é tomado por demandas que podem ser... assim, vai acontecendo naturalmente. O cliente hoje ele vai ter menos demandas, só que são demandas que, na verdade, são menos clientes com demandas, só que são demandas que elas exigem uma solução rápida, eficiente e completa. Então, para esse profissional, ele lida muito, Lucas, com outras áreas do banco, tá? Que não são as áreas que ele atua. Ele tem que ter uma visão muito holística para poder solucionar e trazer eficiência, porque às vezes o cliente dele pode, por exemplo, estar viajando, ter uma demanda de cartão. Esse profissional tem que estar muito sempre atento e preparado, qualificado para tomar decisões assertivas, né? E também céleres. Então, ele vive muito essa demanda do cliente no dia a dia, como eu falei, que são demandas em menor volume, mas que requerem maior profundidade. Já o investor /advisor, ele vai ter uma demanda mais específica, né? A montagem e manutenção de portfólio, um constante monitoramento sobre mercado, sobre o que pode ser feito para o rebalanceamento de uma carteira, alerta realmente sobre algum evento externo que possa colocar em risco ou gerar oportunidades para esse cliente assessorado. Então, ele vai ter, em parceria com o banker, né, essa proximidade ao cliente, mas a demanda dele é uma demanda que ela é muito específica para aquela finalidade. Então, eu vejo que acaba sendo que ele tem mais rotina do que o próprio banker. O banker, por ter relacionamentos e os relacionamentos pessoais serem movidos aí muito ao que a vida desse cliente pede, então eu falo que é um dia a dia sem rotina. Já o advisor é muito em cima disso. Monitorar mercado, acompanhar indicadores, acompanhar a carteira, resultado, performance, atualizações. É um pouco menos, de repente, profunda a relação, só que uma relação que ela também exige bastante. Acho que a gente tem que trazer um ponto importante que não confunda não ter rotina com não ter disciplina. Isso acho que é o mais importante. Muito porque, bom. Por mais que ele não tenha horários, eu acho que essa questão de não ter rotina, ele tem que ter uma disciplina, por exemplo, desde as vestimentas dele, de cuidar do corte de cabelo das mulheres, de pintar a unha, porque isso é muito cobrado quando você fala num segmento private. Então, você tem que ter esse costume. Você lida com valores muito altos. Então, se você não tiver uma disciplina, você deixar a vida te levar, vai passar um investimento, vai passar um crédito, vai passar alguma coisa que vai acabar com a sua carreira, às vezes, em um dia. Então, a disciplina de um profissional private tem que ser assim, impecável. Ele tem que anotar tudo, tem que ter ali uma agenda bastante clara. Gestão do tempo, né, gestão Fábio? do tempo, de prioridades.
Então, para chegar no private, você tem que ser muito disciplinado. Isso eu acho que é importante trazer. Esse ponto da falta de rotina, vale a pena também um adendo, que eu me refiro inclusive à disponibilidade, porque hoje, quem trabalha no private, dificilmente vai trabalhar num horário tão usual, tá? Então, gente, você vai ter que atender o cliente na demanda do cliente. Então, não é incomum você ver bankers que trabalham à noite, trabalham no final de semana, porque você está realmente ali para servir o cliente. E aí, novamente, se você chegou até esse vídeo, você está projetando uma carreira, acredito que você tenha colocado isso daí dentro dos prós e contras. E para quem trabalha numa área de private, tenho certeza, isso não é um contra, isso é simplesmente uma característica. Muito bom. Eu vou trazer a última pergunta para vocês, mas quero reforçar para o pessoal que está assistindo esse vídeo para deixar nos comentários perguntas, dúvidas que vocês têm sobre esse assunto, ou sobre qualquer outro tema que você queira sugerir, ou também colocar na nossa DM no Instagram, @eumicast, ou também na @eumibancoeducação, para você sair com todas as suas dúvidas sanadas. Boa. Então, com todas essas perguntas que eu trouxe, dá para saber qual que vale mais a pena ser, banker ou advisor? No private. Muito bom, muito bom. Depende, né? A resposta é depende. Depende do seu perfil, depende do que você está buscando. O que você precisa saber é que dá para chegar em qual você mirar. Se você mirar ser advisor, você vai por um caminho, mas dá para chegar. Se mirar banker, você vai por um outro caminho ali, mas você consegue chegar também. Quanto mais definido você tiver isso, mais fácil você vai fazer a sua carreira para chegar nisso. A pessoa definir isso daí faz que ela disperse menos. Então, é importante se respeitar. E cada um aqui que está nos ouvindo, seja pelo Spotify, nos vendo no YouTube, deve ter esse senso crítico de falar, pô, eu sei muito bem que eu me daria muito melhor como um banker que como um advisor. Porque, assim, eu gosto do assunto de investimentos, mas desde que seja para me relacionar. Então, autoconhecimento, saber, pô, meu perfil, ele me deixa mais confortável aqui, e, obviamente, por ser mais confortável e estar dentro do que eu tenho aderência, automaticamente a chance de eu performar, entregar e gerar valor seja muito maior, né? E é muito difícil, né, Brunão, falar o que é melhor ou pior. É muito pessoal, cada um tem a sua praia, como dizem, né? Perfeito. Só que eu acho o que vocês dois já falaram, assim, muito bom. E aquele profissional que não presta atenção nisso sai muito atrás dos outros. Porque você precisa ter um norte, um objetivo muito específico. Então, se você sabe o seu objetivo, você não vai ficar se desviando do caminho. E eu falo isso desde as coisas básicas. Tem pessoas que querem ser especialistas em investimentos e estão buscando pelo CNPI. E estão buscando CGA. Estão buscando outras certificações. Então, é desde a parte da certificação, desde a parte de comunicação, desde a parte de absolutamente tudo. Então, se você está ouvindo os advisors aqui em todos os episódios, nós já falamos sobre gerente de alta renda, já falamos sobre o banker agora no private, já falamos sobre especialista em investimentos e falamos também sobre o advisor, já falamos sobre várias instituições. Então, você já começa a ter noção e se conhecendo, se autoconhecendo, do que é melhor para você. A partir do momento que você tem o melhor para você e traça o seu objetivo, todas as suas decisões têm que ser levadas ao seu objetivo. E se você tiver qualquer dúvida, antes de buscar por esse processo, seja uma certificação, seja uma competência, seja um curso, uma soft skill, você pode perguntar. Pergunte para as pessoas que já estão na área. Faça um relacionamento. Nós temos um episódio aqui só sobre LinkedIn. E as pessoas que estão, por exemplo, no private banking, como banker, como advisors, eles vão sim, de alguma forma, trazer esse direcionamento para você. O programa que nós estamos construindo aqui, ele vai dar esse direcionamento também para você. Então, foca no seu objetivo e todas as suas decisões só vão te levar até esse ponto. Quando a gente fala de pessoa física, a gente atinge o ápice quando é advisor do private, quando é banker do private. Para você crescer mais, é só sendo líder, tá? Então, imagina, você quer fazer carreira atendendo pessoa física. Então, você pode ser advisor para a vida toda, você vai se dar muito bem, você vai ter seus clientes na mão ali, vai falar de investimentos, o que você gosta, e está ali. Do outro lado, você pode ser um banker para a vida toda, igual tem gente aí que é 30 anos já como um banker, cliente na mão, bonificação alta, está ali. Eu quero continuar crescendo, aí você parte para a liderança, que você vai ser um líder de um segmento private, um líder de uma assessoria de investimentos, e aí você vai subindo. Aí você vai ter uma diretoria que vai cuidar dos dois, aí você cuida até do private de investimentos e por aí vai. Então, a próxima escala para você que quer continuar subindo é liderança. Então, a gente também
tem um MBA de liderança aqui para quem quer dar esse passo e é um assunto importante, que às vezes você quer continuar subindo, você quer continuar galgando e você quer agora, ao invés de ser um private, você quer ser um líder do segmento private. Dá para chegar lá também, mas em pessoa física você está no ápice, banker e advisor. Bacana. Para finalizar aqui minha parte também, só um reforço, para não entenderem de repente errado o que eu coloquei da questão da disponibilidade. Porque o private banker, ele acaba sim vivendo muito a vida do cliente, mas o advisor ou barra investor, que muda de nomenclatura, mas não muda a rotina, ele também vai ter que estar muito disponível. Porque você pode ter hoje, vou dar um exemplo, amanhã nós temos aqui o feriado na cidade de São Paulo. Essa data que eu estou gravando aqui é véspera do feriado de São Paulo. Você pode estar nos ouvindo e, no feriado não funciona Ibovespa, mas o profissional de investimentos tem que estar muito atento, porque lá fora, Nasdaq está funcionando, tudo está funcionando. Então, esse profissional de investimentos também tem que ter muita disponibilidade. São rotinas diferentes, finalidades diferentes, mas a entrega ela é muito semelhante. Boa, boa. Acho que essa parte aí até vale um episódio próximo, entender também ali o alinhamento que você faz com o seu cliente. Tá? Acho que isso é muito importante. Você educar o seu cliente para aquilo que é do dia a dia ele fazer ali, e só o que for mais importante, ali você conversar com esse cliente demandar, porque senão você só vive em função do cliente e o cliente não vê valor em você. Então, prioridade, agenda, isso aí é importante e o banker vai trabalhar muito bem isso. Eu vou educar o meu cliente para assuntos operacionais, para assuntos do dia a dia, para onde ele liga caso dê algum problema ali, cartão de crédito, etc. E aí, quando é negócio, quando é algo mais pessoal, etc., aí ele entra em contato comigo, senão ele não vive. E aí não gera valor. E mais do que isso, ele perde valor, se ele ficar muito disponível também. Então tem que saber dosar isso e a gente vai ter um episódio só para isso. Boa. Perfeito. Fechado? Já era, Lucão? Fechou? Já, Elvis? Temos muitas perguntas ainda, mas eu vou segurar para fazer outros episódios. Então, Bacana. por hoje foi isso. Mas no próximo episódio traremos Que vem o muito mais. 10º episódio, então, hein? Isso aí, hein? Que Top venham 10. muitos mais. Estamos juntos então. Pessoal, a você que nos ouviu aqui, muito obrigado. Não deixe de avaliar aqui no Spotify, não deixe de você também compartilhar com amigos, com colegas. No YouTube, deixe teu like, compartilha com todo mundo que você puder. Para quem essa mensagem foi importante, quem você quer ver brilhando no mercado financeiro. E se você não se inscreveu no canal ainda também, já se inscreve e deixa nos comentários aquele tema, aquele assunto que você quer muito ver abordado por nós aqui no Eu Me Banco Advisors. Estamos juntos. Valeu, Fabião. Valeu, tamo junto. Brunão, estamos juntos. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau, tchau.